A mensagem de hoje é uma mensagem que o Senhor havia ministrado no meu coração há algum tempo, que está em um dos meus livros mais especiais da Bíblia, que está lá em Josué. E é tão interessante porque quando você começa a ler a palavra, ela ganha forma, ela é viva. E o Senhor me entregou essa mensagem muito antes que eu imaginasse que um dia o Senhor eu poderia compartilhá-la com a igreja. O pastor, num determinado tempo de domingo, ele ministrou muitas mensagens sobre Josué. E enquanto ele ministrava, o Senhor falava ao meu coração e eu também queria ter as minhas próprias interpretações. Então o Senhor falou comigo sobre a construção do altar. E não existe acaso no reino do Senhor. Então se hoje você está aqui, é porque essa palavra ela é para mim, ela é para você. Porque o Senhor precisa que nós construamos altares na presença dEle. No domingo nós tivemos um batismo. Os irmãos que estiveram aqui, eu creio que alguns irmãos tiveram a graça do Senhor de se batizar. E essa mensagem, ela vem acontecer para nos ensinar algo que ocorre após o batismo do arrependimento. Então, Josué vai contar a história da jornada do povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, eles viveram um tempo no deserto. E na saída do Egito, quando eles saíram do Egito, o Senhor os conduziu por meio de um grande homem de Deus, que era Moisés. E ali esse povo peregrinou no deserto por um bom tempo. Eu vou fazer primeiro uma retomada para a gente chegar ali em Josué capítulo 4, que é a centralidade da mensagem. Então, eles peregrinaram, saíram do Egito. Quem ainda não conhece essa história, leia lá o início, porque ela é uma história sensacional. E eu creio que hoje o Senhor vai te conduzir. E enquanto a mensagem vai sendo ministrada, que você pense aí no seu coração, onde você está? Você está no Egito? Você está no deserto? Ou você já está na terra prometida? Porque muitas vezes nós aceitamos Jesus. O Senhor nos tira da escravidão, do pecado, nos retira do Egito. Foi isso que o Senhor fez com aquele povo. E o Senhor vai nos lançar no deserto. Porque o deserto é lugar de confronto, tratamento, batalha, transformação e solidificação nele. Então quando o Senhor tirou aquele povo da escravidão do Egito, o Senhor não tirou eles para sair para qualquer lugar. O Senhor entregou para eles uma promessa: eu tenho para vocês uma terra prometida. Então eles saíram daquele lugar. Mas a palavra vai dizer que de tempos em tempos eles começaram a fazer dos milagres que ali aconteciam coisas naturais. Eles começaram a tratar os milagres preciosos do Senhor com os mesmos costumes e princípios que eles tinham lá no Egito. Muitas vezes nós aceitamos Jesus e nós paralisamos ali, no deserto. Nós não avançamos. Quando não, a nossa carne reluta em voltar para a escravidão do Egito. E nós ficamos nessa passagem entre sair da escravidão do pecado, pisar no deserto, volto para o pecado, volto para a escravidão do Egito. Eu não sei em que lugar você está, mas se você está aqui, é impossível você nunca ter estado no Egito ou no deserto. Porque o Senhor nos leva para esses lugares. Então quando esse povo saiu da escravidão do Egito, conduzido por Moisés, eles passaram um tempo de treinamento no deserto. Não era um tempo tão longo, mas devido à desobediência, o retorno ao pecado, esse tempo se prolongou por um período de 40 anos. Quando o Senhor falou comigo no meu coração, eu fiquei pensando: Deus, eu devo ter ficado no deserto 20 anos, eu não cheguei nos 40 ainda. No deserto não, no Egito. E eu nem cheguei nos 40 anos, mas olha quanto tempo eu permaneci no Egito. Pelas minhas próprias escolhas, porque a palavra, ela penetrava os meus ouvidos, mas ela não caía numa terra fértil. E hoje, essa semana, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me disse que o tempo de deserto é a conversão da nossa alma. Porque o Senhor tira a nossa carne lá do Egito. Mas existe um processo que vai ter que acontecer, e ele é muito mais doloroso, porque o nosso coração, a Bíblia vai dizer que é enganoso. Então nós somos movidos por emoções, por sentimentos, e os sentimentos e as emoções da nossa alma nos aprisionam um tempo muito maior do que o Senhor teria para tratar conosco no deserto.
Então talvez você está aí no banco e pensando, acho que eu estou no deserto. E eu vou te dizer uma coisa, o deserto não é um lugar onde você vai passar uma vez e você vai ser completamente curado. Porque o deserto vai dizer que o Espírito Santo, como essa condução de que esse Josué, nessa mensagem, ele é essa figura simbólica do Espírito Santo. Ele vai ter que entrar no seu coração e ele vai ter que ir entrando, fazendo uma limpeza, uma varredura, talvez em lugares que estão tão secretos e profundos que nem mesmo você se lembra disso. Mas esse lugar onde o Senhor ainda não tem acesso é aonde te mantém no deserto por mais tempo do que você deveria estar. E a palavra do Senhor, ela é tão viva que esse período de discipulado, o pastor nos fez exatamente essa pergunta, naquilo que o Senhor já estava incomodando o meu coração. Onde você está? Você está no Egito? Você está no deserto? E eu lembro que um casal de irmãos no discipulado, eles começaram a contar que eles viveram um ano de deserto. Enquanto eles estavam falando, o Senhor me fez lembrar de uma oração sobre um homem que foi gerado no deserto. Ele foi gerado para o deserto, mas ele tinha um propósito: pregar sobre o arrependimento. Então o deserto é lugar de arrependimento. Porque quando você olha para o Senhor e aceita Jesus, e você se batiza, você está anunciando publicamente que morreu uma velha criatura e nasce uma nova criatura. Mas esse nascer uma nova criatura demanda uma transformação. Porque às vezes nós pensamos, importa o que Deus sabe de mim. Eu já falei muitas vezes, eu não ligo para o que os outros pensam ao meu respeito. Importa o que Deus sabe ao meu respeito. Mas o Senhor tem ministrado ao meu coração que importa sim o que os outros pensam ao meu respeito. Porque se eu digo que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu carrego o testemunho não meu, mas de Cristo que vive em mim. Então cada um de nós devemos ser um testemunho de Cristo. Para que nós sejamos um testemunho de Cristo, o Espírito Santo precisa começar a varrer e ministrar algo novo em nós. Então essa mensagem de hoje, ela é um pouco dolorosa, porque ela vai falar sobre arrependimento, restauração e novidade de vida, uma nova identidade. Porque o batismo não se encerra ali. Existem outros processos agora, de batismo no Espírito Santo, de transformação de mente, de renovação de uma nova história na nossa vida. E é isso que o Senhor move no tempo do deserto. Então, quando eles saíram do Egito, Moisés direcionou eles por 40 anos, mas Moisés disse para ele, olha, eu não vou continuar, eu vou levantar agora Josué. E Josué é quem vai dar continuidade nas promessas para que nós possamos ir até a terra prometida. Então Josué começa ali o seu ministério no capítulo 1 do livro de Josué. E aí no capítulo 3 tem uma mensagem muito especial e conhecida, que é quando o Senhor diz a Josué que é para que ele vá ao meio do povo e informe: purifiquem-se, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Quando ele fala isso, o Senhor não está falando isso só para aquele tempo, Ele está falando para o nosso tempo. Santifiquem-se, porque sem santificação, como o Senhor vai fazer maravilhas entre nós. Então o povo se santifica, e talvez você pode até estar confusa, porque eu já tive essa confusão também no conhecimento da palavra. Então quando a primeira vez, há muito tempo atrás, quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando, de novo o Senhor está abrindo o mar? Porque a gente remete à lembrança de que o Senhor abriu o mar vermelho, nós até cantamos isso. E quando eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor fez algo de novo? E aí o Senhor me disse, porque o tempo que eu tirei o meu povo lá da escravidão do Egito, esse primeiro batismo foi a anunciação de que agora eles são meus. Então esse é o primeiro batismo que nós fazemos, um ato de confissão de fé. Mas ele não para por aí. O povo precisa ser batizado ao arrependimento e precisa ter um batismo com o Espírito Santo. Então essa nova jornada de travessia que vai acontecer aqui pelo Rio Jordão é um batismo direcionado por aquele que configura o Espírito Santo, Josué. E então eu falei, Senhor, então tem algo especial sobre esse Rio Jordão. Porque quando eu fui pesquisar todos os acontecimentos desse rio, eu fiquei apaixonada por tudo aquilo que o Senhor fez. E eu falei, Senhor, então eu quero que o Senhor revele ao meu coração o que esse Rio Jordão representa nesse evento. E o Senhor falou ao meu coração que esse Rio Jordão, ele representa a cruz de Cristo.
ele vem trazer essa representação da cruz. Porque esse povo saiu da escravidão do Egito, e o Senhor preparou para eles agora um lugar de passagem. Então esse rio, ele representa a separação entre o velho homem de uma vida no deserto, saído do Egito, e de agora um homem com uma nova identidade no Senhor. Então o Espírito Santo, o Senhor vai dizer que eles colocaram o pé ali na água, o rio Jordão se abriu, a arca da aliança, e aí o povo atravessou a seco. Então eu quero que você comece a mover aí no teu coração, e que em nome de Jesus o Espírito Santo comece a mover no teu coração. O que é que você precisa atravessar? Quais são os percursos que você precisa atravessar? Veja que o Senhor deu uma ordem para que eles colocassem o pé ali no rio, e o rio virou uma grande represália de águas, e eles puderam atravessar a seco. Então, quando eles terminaram aquela travessia, nós vamos para o capítulo de Josué, aonde o Senhor vai dizer que há uma construção de altar. Então, todas as vezes que nós passamos no deserto, o Senhor tem uma construção de um altar para nós. E sabe, irmãos, eu fiquei refletindo que o Senhor nos leva no deserto porque Ele precisa que nós construamos altares neles. E algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração é que eu tenho vivido um tempo de uma construção de altar no secreto. E o Senhor, Ele prepara esses altares no secreto, porque esse altar no secreto, ele vai gerar rios de águas vivas, e que vai transbordar através de nós. E eu fiquei me lembrando que construir altar no Senhor dói, é doloroso. Porque o deserto, ele não é um lugar de dor, sofrimento, apesar de que esses sentimentos estejam presentes ali. Mas ele é um lugar de testemunho, aonde o Senhor vai forjar o seu caráter, aonde Ele vai preparar o seu testemunho. E eu fiquei pensando quantas coisas o Senhor já me fez viver, para poder ter autoridade para dizer, esse testemunho foi gerado, e mesmo que qualquer pessoa venha e diga para mim que não é verdade, eu sei, porque esse altar foi construído no meu interior, porque eu vivi aquilo. Então essa mensagem de Josué, no capítulo 4, ela vai falar sobre testemunho e adoração. Às vezes nós entramos na igreja, nós erguemos a nossa mão, nós cantamos, nós adoramos, nós até choramos. Mas algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração é que, aos olhos deles, muitas performances são apenas vazias. Porque nós olhamos o altar que é construído no exterior, mas o Senhor, Ele vê o altar que está construído dentro de nós. Então essa abertura desse rio Jordão, Ele vai trazer algo novo para nós. Algo novo Ele trouxe para aquele povo naquele momento. Lá em Josué 4 vai dizer assim: quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. E levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar essa noite. Isso aqui é tão precioso porque quando eu fiquei refletindo, Senhor, por que o Senhor pediu pedras? Por que o Senhor pediu que retirasse as pedras? E o que o Senhor falou? Porque essas pedras, porque eles estão, como será que eles pegaram essas pedras? E ali no versículo tem algumas versões da Bíblia que vão dizer que eles deviam carregar as pedras nos seus ombros. E aqui o Senhor falou assim: isso aqui significa que aqueles que me adoram têm que carregar nos seus ombros o peso da minha presença. Porque são estes os primeiros que irão levar para os lugares aonde eles acamparem o peso da minha glória. Então, se nós nos colocamos como verdadeiros adoradores, como aqueles que ministram a palavra, como aqueles que já estão firmados como cristãos, qual é o peso da responsabilidade da glória de Deus que nós temos carregado?
Quando o Senhor ministrou ao meu coração esses versículos, eu fiquei pensando, Deus, me perdoe porque muitas vezes eu tenho acampado ao lado de pessoas que não sabem o peso da tua presença, porque esse testemunho não tem sido transbordado através da minha vida. Então quando o Senhor fala, pegue 12 homens, um de cada tribo, Ele está falando, pegue um homem de cada família, porque cada um deles vai levar o peso da minha presença onde eles acamparem. E o primeiro acampamento não é nada mais, nada menos do que dentro dos nossos lares. Será que dentro dos nossos lares, eles têm visto o peso da presença do Senhor em nós? Ou será que nós estamos apenas fazendo essas performances vazias, aonde o Senhor muitas vezes vê apenas sepulcros caiados? Um dia, enquanto eu estava orando e louvando ao Senhor, eu me lembrei de uma mensagem, eu falei, Senhor, o que o Senhor sente quando nós te adoramos? O que o Senhor sente? O que é que o Senhor vê? E o Senhor me deu uma experiência tão maravilhosa, porque enquanto eu orava, eu senti um cheiro suave de ervas que não vinha de lugar nenhum. E eu falei, glória a Deus, Senhor, é esse o cheiro que o Senhor sente? E hoje o Senhor falou, é esse o cheiro que me agrada. Mas não é só esse o cheiro que eu tenho sentido, porque existe um mau cheiro que tem subido às minhas narinas, porque são altares que não foram construídos para mim. Há coisas queimando em altares que não estão construídos para mim. E esse cheiro é um mau cheiro às minhas narinas. E glória a Deus que eu não senti esse cheiro. Glória a Deus que Deus me permitiu apenas sentir o bom perfume. Mas eu fico imaginando que cheiro horroroso é esse. E eu digo que é o cheiro do pecado. Então eu fiquei lembrando que quando o Senhor construiu um tabernáculo e Ele disse, olha, aquele que precisar redimir-se dos seus pecados, ele vai pegar ali o seu sacrifício, ele vai colocar nos ombros e ele vai trazer até a tenda do sacrifício. E eu fiquei pensando sobre esse lugar de tabernáculo e eu falei, Senhor, que humilhação. Porque quando ele tinha que pegar, eu fico imaginando nós, muitas vezes sentados no banco, quando um irmão levanta e vem aqui na frente se prostrar. Que tem tocado o nosso coração quando isso acontece. Tem gerado um mover de compaixão, de misericórdia e também de que nós devemos nos arrepender? Ou nós temos só tentado pensar e descobrir o que é que fez com que esse irmão traga o seu peso do pecado e deposite ele no altar? Porque altar é lugar de entrega. E nós precisamos entregar o nosso pecado para aquele que é capaz de queimar e fazer algo novo. Então, continuando aqui no versículo 4, Josué convidou os homens que havia escolhido, um de cada tribo, e lhes disse, vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra, carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, um para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. Aqui está monumento, mas tem a palavra que vai dizer que elas serão um memorial. No futuro, seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Quando eles pegaram essas pedras, então, eu penso que eles ficaram pensando, e agora vamos construir um altar do lado de fora com essas pedras? E como eu disse no começo, eu fiquei perguntando para o Senhor o que esse rio Jordão representa. E quando o Senhor me falou que esse rio Jordão representa a cruz, é exatamente isso. Quando nós olhamos para a cruz em si mesmo, ela não tem poder para fazer nada. Como o rio Jordão em si mesmo não tem poder para fazer nada, mas a obra ocorrida ali, ela é poderosa para transformar e para que nós possamos ter algo novo para nós. Então aqui ele está dizendo, olha, isso aqui, essa travessia será um testemunho para as futuras gerações. Quando nós pensamos em testemunho para futuras gerações, talvez nós pensamos que são gerações de crianças que vão crescer.
Talvez nós pensamos que são gerações que ainda nem nasceram. Mas essa futura geração é todo aquele que ainda não conhece o Senhor. Essa futura geração é para hoje. Porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa para todos aqueles que Ele ama. Mas Ele precisa que nós carregamos o peso da presença, da glória, do testemunho do que Ele fez em nós. Porque não é por nós, mas é através de nós que Ele vai ganhar. Que nós iremos ministrar a palavra e ela entrará numa terra fértil. Houve um tempo muito difícil da minha vida, irmãos. Eu tinha recém-casado, minha mãe ficou muito doente. Muito doente, eu estava afastada da igreja. E eu não tinha dimensão da questão, do problema da saúde que a minha mãe estava enfrentando. E eu confesso que foi um dos testemunhos mais dolorosos, mas também mais poderosos e preciosos que o Senhor me deu. Eu vi a minha mãe sair de casa com uma bolsa de roupas, dizendo para mim e para o meu irmão: fiquem tranquilos, eu vou operar, daqui 3 dias eu volto. Minha mãe nunca mais voltou. E quando ela foi, eu fiquei pensando assim: não é nada. Ela vai, opera, volta. Eu e meu irmão éramos jovenzinhos, sem muito juízo na cabeça. E quando a minha mãe foi, e a situação foi se agravando, os médicos entravam em contato comigo, por ser mulher, né? E aí eu lembro que o primeiro dia que eu pisei naquele lugar, o Senhor me deu uma visão. Minha mãe tinha feito a primeira cirurgia, tinha dado uma complicação muito séria. Eu e o Hugo tínhamos vindo para Campo Mourão, eu tinha minha filha mais velha, ela tinha 1 aninho. E nós estávamos numa dificuldade financeira, que misericórdia. Misericórdia. Nós tínhamos um carro que a gente tinha que orar para ele pegar, orar para ele frear e orar para ele funcionar. E nós tínhamos que ir para Maringá com ele. E aí nós chegamos de Maringá, quando nós fomos lá, né, a primeira vez, o médico falou assim: olha, tua mãe está bem. Eu não tinha muita dimensão do problema. Falei, glória a Deus, viemos embora. Quando chegamos em Campo Mourão, o hospital ligou e falou assim para o Hugo, né? Olha, preciso que a sua esposa volte aqui, porque o caso da mãe dela se agravou, mas a gente precisa operar ela só se com autorização. Porque agora o procedimento se agravou de uma tal forma, nós vamos ter que fazer uma cirurgia de emergência, mas há um risco muito grande de que ela não sobreviva. Imagine eu chorando na cabeça do Hugo, né? Sal grosso sendo refinado, meu marido dirigindo aquele carro que era só pela misericórdia. Pela misericórdia nós chegamos lá. E quando eu entrei naquele lugar, o Senhor falou comigo assim: clama a mim. E eu entrei, eu lembro que eu ganhei uma força tão gigante, que eu falei assim: eu não estou vendo ninguém que está aqui. Eu já entrei fazendo um escândalo, porque era minha mãe. E aí o médico falou assim: olha, pode entrar aqui, vai na porta da UTI, sua mãe já teve que ser operada. E aí entrou, e aí ali eu ajoelhei, e eu comecei a clamar. E quando eu comecei a clamar, irmãos, o Senhor me mostrou quem estava lá dentro. Não era algo que eu queria ver. Porque quando eu vi o que estava lá dentro, eu olhei para o Hugo e falei assim: o espírito de morte está lá, e eu não aceito isso. E eu falei: Senhor, me perdoa, porque o Senhor me trouxe até esse lugar para eu ver isso. E eu fiquei tão desesperada, porque a minha mãe era a minha força, a minha segurança. E eu falei: me ajuda, Hugo. E eu comecei a colocar o peso da oração em cima dele. Me ajuda aí, vamos orar. E aí o Hugo orando ali, eu falei: ajoelha. E o povo tudo olhando, e eu e o Hugo, ajoelhada e orando, e orando, e orando. Eu acho que as pessoas começaram a pensar: gente, essa menina não está certa das ideias. E realmente eu não estava. Eu sabia quem eu estava vendo lá dentro. E eu comecei a orar, e eu falei: misericórdia, misericórdia, misericórdia. E o médico falando: sua mãe não vai sair de lá viva. Sua mãe não vai sair de lá viva. Quando a minha mãe saiu, eu acho que as enfermeiras ficaram um pouco com pena de mim, porque elas viram o desespero da minha súplica, daquela súplica da minha alma, porque eu sabia que eu estava perdendo alguém tão preciosa. E eu creio que é isso que o Senhor sente quando nós fechamos a nossa boca e nós vemos um irmão que está indo para o abismo e nós ficamos quietos. Eu creio que é isso que o Senhor sente quando alguém confessa um pecado para nós e nós não temos a ousadia de enfrentá-lo e falar: ei, isso aqui vai te levar para a morte, para o inferno, muda de vida. Mas quando isso toca alguém que nós amamos, a gente ganha uma força que a gente não sabe de onde vem. Então eu vi a minha mãe passando
naquela cama de maca de hospital, né, com a rodinha, indo para a UTI, e o médico só olhou para mim e fez assim, ó. Tipo assim, nem vem falar comigo, tá vendo que a tua mãe tá aqui, tá entregue, né? E aí eu comecei a chorar, eu falei, Hugo, o Hugo já tinha perdido a mãe dele. O Senhor já havia recolhido a mãe dele, então ele sabia a dor que eu estava sentindo. E aí eu falei, Hugo, eu não aceito que a minha mãe morra. Eu não aceito. Eu vim para casa e eu clamei, eu orei a madrugada inteira. No outro dia o médico falou assim, olha, 3 horas da tarde você volta, porque a sua mãe, assim, perdeu muito sangue. Minha mãe teve que amputar a perna. Ela foi lá para ver uma situação de uma veia. Então, olha, eu não vou enganar você, já prepara a família. Os médicos, eles são muito rápidos naquilo que eles nos informam. Eles não têm muito jeitinho e eu acredito que é para não gerar em nós expectativas humanas. E aí, no outro dia de manhã, nós fomos até lá e o médico falou assim, você quer entrar para ver a sua mãe na UTI? Minha mãe estava, gente, olha, não tem como descrever a cena. Quem já foi numa UTI, numa pessoa que está em estado terminal, vai saber o que eu estou dizendo. É a cena mais difícil que nós temos, porque nós queremos falar, a pessoa parece que não nos ouve, ela está ali imobilizada. E aí, Hugo, eu falei assim, Hugo, eu nunca tinha entrado numa UTI antes, já tinha tido essa cena. Falei, Hugo, sobe você, conversa com os médicos, eu não quero ver a minha mãe naquela condição. E o Hugo subiu. E eu fiquei ali, meu coração em súplica. Daqui a pouco eu vendo o Hugo subir aquela escada, era um hospital muito grande, já vem o Hugo correndo. Falei, pronto, o Hugo correndo, minha mãe faleceu. O Hugo não é muito das atletas, né? Eu falei, se o Hugo está morrendo, se o Hugo está morrendo em nome de Jesus. Se o Hugo está correndo, a coisa está grave. E aí o Hugo veio e falou assim, ué, tua mãe está conversando. Falei, quê? Está conversando, está lá na UTI sentada conversando. Eu falei, como a mãe está conversando? O médico, não, tua mãe está lá, vai lá que ela quer falar com você. E eu fui. Quando eu entrei lá dentro da UTI, minha mãe estava realmente meio inclinadinha assim. Irmãos, parecia como eu estou hoje aqui conversando com vocês. Minha mãe falou assim, filha, eu acordei, ela nem tinha dimensão do que tinha acontecido. E o médico falou para mim que eu vou fazer um exame num outro lugar. Só que ele falou para mim que meu caso é muito grave. Porque a minha perna, onde ele fez essa cirurgia da veia, não colou. E ele vai ter que abrir em outro lugar. Mas eu gostaria que você fosse junto. Você ora por mim? Minha mãe não era cristã. E aí eu falei assim, oro mãe. Ela falou assim, então você vai ter que pedir para o médico. Aí eu fui com toda a minha ousadia, falei, doutor, eu quero ir com a minha mãe dentro da ambulância, no outro lugar que ela vai fazer um exame. O médico olhou para mim e falou, não. Porque a ambulância é uma UTI móvel, esterilizada e não pode levar ninguém. Dentro do meu espírito eu falei, eu vou. Nem que eu seja obrigada a abrir aquela porta, eu vou com a minha mãe. E aí eu olhei para a enfermeira, ela fez assim para mim, eu fui para o lado de fora, ela falou assim, você vai porque ele não é o médico da ambulância da UTI, eu te coloco lá dentro. E aí eu entrei, minha mãe deitadinha, o médico só me falou assim, acho que ele já estava sabendo do que eu poderia fazer, né? Que eu no dia anterior eu tinha feito um clamor naquela sala de espera. Provavelmente, eles sabiam disso. E ele falou assim, olha, você fica sentadinha, só não coloca a mão na sua mãe, mas pode ficar aqui sentadinha. E o médico sentou ali na frente, na cabeça da paciente. A enfermeira aqui, acredito que era para cada um. E eu sentei aqui do lado. Enquanto eu sentei do lado, o Senhor me disse assim, você tem 20 minutos. É o tempo que você tem daqui até a clínica. E eu falei, mãe, você quer aceitar Jesus? Minha mãe falou assim, mas eu acredito em Jesus. Eu falei, mãe, mas você quer aceitar Ele como seu único Senhor e Salvador? Minha mãe falou assim, eu quero. Eu falei assim, então ora comigo. Nós oramos por arrependimento, nós oramos por perdão, nós oramos por cura. Minha mãe aceitou Jesus e nós fomos para essa clínica, minha mãe fez exames. Nós voltamos e eu voltei e eu falei, Senhor, se o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, minha mãe vai viver. E eu fiquei com isso. Mas enquanto nós estávamos ali esperando, eu falei, Hugo, fica aqui fora com a Rebeca, porque ela era pequenininha, e eu vou entrar no carro orar. E quando eu entrei no carro orar, o Senhor me disse assim, a sua mãe vai viver para mim. E aí eu falei, o que isso significa? E o Senhor me disse assim, eu vou recolher a sua mãe.
E eu chorei, eu falei, eu não quero acreditar nisso, eu não quero acreditar nisso, eu não quero acreditar nisso. E eu saí do carro e contei para o meu irmão, falei, o senhor falou para mim que ele vai recolher a mãe. Ué, mas você orou por ela, você falou que ela estava bem. Eu falei, mas o Senhor me falou que ele ia recolher a minha mãe. E a minha mãe permaneceu mais 4 dias nessa condição. Veio os familiares dela, alguns puderam encontrá-la ainda ali na UTI. E o Senhor recolheu a minha mãe. E eu fiquei com isso no meu coração, mas crendo que a minha mãe vive para o Senhor. Aqui na terra o Senhor recolheu ela porque era o tempo dela. E aí um dia, eu estava orando um dia, quando eu vim para a igreja. Ninguém sabia dessa história. Só o Hugo, meus familiares, meu irmão. E aí eu estava orando e eu falei, Senhor, mas o Senhor falou comigo. O Senhor falou para mim que recolheu a minha mãe para Ele. Por que que esses pensamentos estão vindo atacar a minha mente de novo? E foi um dia que uma pregadora, era a pregadora que é a nora do pastor, ela veio para cá, a mãe a Giovana, a pastora Giovana. Ela veio e aí eu era novinha aqui na igreja ainda, vivendo tudo isso. Ela pegou na minha mão e ela veio orar por mim. E ela falou assim, olha, existe algo no seu coração que você tem se questionado. Mas o Senhor está falando que Ele estava lá naquele carro. Aquela pessoa está com Ele, foi Ele que levou, então descansa. Falar para vocês que hoje eu gostaria de estar dando esse testemunho desse altar que o Senhor construiu dentro do meu coração e dizer que a minha mãe estaria sentada nesses bancos, era maravilhoso. Mas poder saber que eu estou dando um testemunho de que a minha mãe hoje descansa no Senhor e que ela tem um lugar na eternidade e que o Senhor foi tão fiel que Ele ouviu a minha súplica, o meu clamor, e ainda que Satanás tentasse lançar na minha mente que aquilo que Ele fez era um engano, o Senhor ainda usou alguém do Senhor para me confirmar que quem fez foi Ele, que a minha mãe estava salva. Então, por vezes, nós nos preocupamos que as pessoas estejam conosco aqui na terra. Mais valioso é saber aonde elas estarão na eternidade. Então, esse altar no secreto, aqui vai dizer que esses homens, eles juntaram essas 12 pedras. E aí, do lado de fora, eles organizaram um altar de sacrifício, que seria um memorial para aqueles que estavam de fora. Mas enquanto eles faziam isso, Josué fez algo que é uma chave tão preciosa daquilo que precisamos fazer. Enquanto esse altar estava sendo construído do lado de fora, Josué foi lá no meio daquele rio, pegou também 12 pedras e construiu ali um memorial. Então, isso significa que o altar que é construído do lado de dentro é que vai servir de memorial do lado de fora, e não ao contrário. O Senhor, Ele precisa construir altares dentro de nós, aonde nós vamos queimar no fogo da sua presença, aonde nós vamos entregar os nossos sacrifícios e Ele vai nos curar, nos libertar e nos transformar, para que nós possamos andar em novidade de vida, como uma nova identidade em Cristo. E quando Josué fez isso, eu fiquei pensando, Senhor, quantas coisas preciosas, como esse Josué, porque a Bíblia não vai dizer que o Senhor ordenou a Josué que fizesse isso. Mas olha a intimidade de Josué de entender que se esse altar fosse construído apenas do lado de fora, seria apenas um memorial. Porque o que realmente irá gerar testemunho e transformação é aquilo que é gerado de dentro para fora. Então nós precisamos gerar um altar de dentro para fora. Talvez esse altar que está dentro de você é um altar que você precisa entregar para cura, para libertação, para arrependimento. Mas faça isso, porque esse altar que você construir do lado de dentro será um memorial para todos aqueles que olharem para você pelo lado de fora. E aí Josué construiu esse altar. E eu fiquei pensando, Deus, quantas coisas maravilhosas aconteceram nesse rio. Quando o Senhor falou para mim que esse rio representava a cruz, eu fiquei pensando, interessante que esse rio represente essa cruz. Então, Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? O que o Senhor quer com tudo isso? E hoje o que o Senhor me disse é que talvez no fundo aí do rio do seu coração tem coisas que precisam emergir. Tem coisas que o rio precisa trazer para fora, para libertar, para curar, para transformar. Talvez os altares que estão escondidos no secreto, eles precisam ser destruídos. Porque existe apenas um único altar que precisa ser gerado e cuidado dentro de nós, que é o altar de Cristo.
E esse altar, a Bíblia vai dizer que quando Josué construiu esse altar ali no meio do rio, então, quando eles passaram para fora, as águas voltaram ao seu percurso novamente, e essas pedras estão lá até hoje. Isso significa, mas além disso, eu creio que esse altar que Josué construiu lá dentro, não deixou mais aquele rio ser como era antes. Ele mudou o percurso daquelas águas. Então o altar que o Senhor constrói dentro de nós, ele muda o percurso das águas da nossa vida. Ele tem que mudar esse percurso em nós. O problema é que muitas vezes nós alimentamos altares que o Senhor não está nele. Nós construímos altares onde são apenas a mão humana agindo. Então, eu creio que essas pedras, elas nunca mais foram a mesma. E o que o Senhor me disse é que haverá momentos na nossa vida que nós vamos submergir no profundo da presença do Senhor. Mas existirá momentos de sequidão, que tudo aquilo que está construído no profundo será emergido e será visto. Então o Senhor nos permite viver tempos de deserto e de sequidão, para que Ele possa nos mostrar aquilo que está escondido no profundo e no secreto. Porque quando a sequidão vem, não fica nada escondido. É fácil se esconder no profundo. É fácil dizer que estou vivendo nas águas profundas. Sinto muito, meu irmão, mas se você não vive uma vida de intimidade, de construção de altares e tempo de deserto, algo pode estar acontecendo e talvez você esteja regressando para o Egito. Porque se não há construção de altar, se não há queima de altar, se não há entrega de altar, se não há tempo de deserto, onde tem que emergir aquilo que não agrada a Deus, para queimar como palha e purificar como ouro, então você tem regredido para o Egito. E quando nós regressamos para o Egito, o Senhor não pode agir, porque nós voltamos para um tempo de escravidão. Que essa noite nós possamos refletir: Senhor, eu estou no deserto. O que é que precisa emergir, Senhor? O que é que o Senhor quer mostrar nessa sequidão para mim? O que eu preciso mudar? João Batista foi criado e foi gerado para o deserto. Mas ele não foi para o deserto murmurando, reclamando e dizendo que enquanto todo mundo está vivendo uma vida lá com as suas famílias, eu estou aqui no deserto comendo gafanhotos. Não, porque ele tinha um propósito. Ele sabia que o propósito dele era dizer: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Mas muitas vezes nós não queremos nos arrepender. Nós queremos deixar queimando no altar algumas coisas que ainda agradam a nossa alma. Só que o nosso coração é enganoso. E quando nós massageamos somente a nossa alma, o Espírito do Senhor tenta fazer a varredura. E Ele diz: não, ela não quer queimar isso no meu altar. Então eu vou ter que me retirar, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Então esse Rio Jordão, ele significa travessia e passagem. Travessia, passagem e arrependimento. Como nós, quando olhamos para a cruz e entendemos a obra da cruz, e nós verificamos realmente: eu preciso me arrepender, eu preciso me converter, eu preciso passar desse lugar de morte para o lugar de vida. Foi isso que aconteceu nesse rio. Quando o Senhor abriu esse rio, Ele estava dizendo: aqui eu farei uma travessia, aqui é uma porta, aonde você sai do Egito, passa pelo deserto, constrói altares e vai até a terra prometida. E é lá nessa terra prometida que você vai ter tudo aquilo que você precisa, não porque você precisa, mas porque você me obedeceu e entendeu o propósito. Em Deuteronômio 29 vai dizer assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Esse versículo aqui, ele deixa claro exatamente essa construção de altares. O altar que nós construímos no secreto não é para nós nos envaidecermos, longe disso. Porque o envaidecimento, ele está ali massageando a nossa alma. Mas esse altar no secreto, ele é construído para Deus. Muitos de nós acabamos dizendo por costume: eu sou um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Mas qual é o servo de Deus que não tem intimidade com o seu Deus?
Um servo de Deus tem intimidade. Um servo de Deus tem experiências. Um servo de Deus tem um diálogo com o seu Deus. E aí o Senhor vai dizer: muitos homens me adoram com lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Por vezes nós fazemos isso. Os nossos lábios dizem algo que no secreto não está gerado, não está construído. Mas o Senhor sabe. Algumas pessoas podem olhar para nós do lado de fora e achar que nós temos um belíssimo altar construído. Mas lembra da experiência do bom perfume que eu contei? Do mau cheiro? E tem algo muito mais precioso que isso. Aqueles que têm altar construído, que têm vida de intimidade, têm discernimento. Ainda que não aponte, ela sabe, esse altar precisa ser destruído. Um novo altar precisa ser solidificado. Então que essa noite nós possamos refletir, e em nome de Jesus, que o Senhor te dê coragem, que o Senhor possa mesmo te liberar, que não tenha nenhum peso sobre você, ao ponto de que você não consiga se levantar e dizer: eu vou destruir esses altares que vão me levar para o abismo, porque hoje eu quero construir um altar de adoração, aonde eu vou ter um memorial para as futuras gerações, e aonde vai me levar para essa travessia da terra prometida. A terra prometida, ela não ficou lá no passado, a terra prometida, ela é para nós. Quem não coloca o pé e caminha nessa travessia somos nós. O Senhor poderia ter feito algo miraculoso ali, e o rio até mesmo secado, mas Ele fez o quê? Coloque os pés, o Senhor está falando: haja, saia do lugar, tenha ação. A arca da aliança, ela foi até um dado momento. Significa, eu estou fazendo, mas existem momentos que a arca da aliança, ela vai andar à frente de nós. E existem momentos que a arca da aliança, ela vai ficar aqui. Porque é o nosso momento de tomarmos a decisão. O Senhor prepara a cruz, mas Ele não vai pegar na nossa mão e nos levar lá contra a nossa vontade. Ele espera de nós uma ousadia de dizer: eu estou carregando o peso do meu pecado. E aqui não é pecado, só os outros têm pecados, todos nós temos. Todos os dias nós temos que carregar o peso do nosso pecado e entregar no altar do sacrifício, que é o Senhor. Esse altar do sacrifício, ele é no secreto. Se nós não temos pegado o peso do nosso pecado, entregado no altar de Cristo, como nós vamos carregar o peso da glória do Senhor e entregar um memorial daquilo que Deus faz em nós para as outras vidas? Nós precisamos que esse altar esteja queimando, vivo, todos os dias em nós, porque é através de nós. Que nós possamos então guardar essa palavra no nosso coração. E que o Senhor possa começar a mover aí nos bancos, a trazer na sua memória qual é o altar que precisa ser construído. Quais são os altares secretos, escondidos, que precisam ser destruídos e quebrados. O que é que você tem que entregar aos pés do Senhor para que haja uma transformação? Mas antes disso, arrependam-se. Sabe, irmãos, nesse rio aconteceram muitas coisas. Antes disso, o Senhor, além dessa travessia, a palavra do Senhor vai dizer que, em 2 Reis, o Senhor curou um grande homem, Naamã, de lepra. Esse homem, ele estava leproso. A lepra era algo que conduzia à morte. Então, aqueles que estavam acometidos com essa doença, eles tinham que ser retirados. A lepra, ela é a configuração do pecado. Então o pecado, a lepra não pode estar no meio de nós, porque ela vai contaminar aqueles que estão à nossa volta também. Mas esse homem que não acreditava no Senhor, ele entendeu que aqueles pecados que ele tinha, que aquela lepra, existia cura sim, que existia cura no Senhor. E ele foi até Eliseu, e ele disse assim, e ele comentou que ele precisava de cura, e ele disse assim: olha, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E Naamã ficou
tanto rio para eu mergulhar? Tem rios mais limpos, tem que ser o Jordão, que é um rio mais sujo? E aí aqueles que estavam com ele falaram assim, olha, é tão fácil, se ele tivesse pedido algo mais difícil, você talvez teria feito. E ele resolveu, ele creu naquela palavra. E a Bíblia vai dizer que ele mergulhou e ele foi curado. Mas ele não foi apenas abençoado pela cura. Ele entendeu que verdadeiramente aquele era o Senhor. Houve então não apenas uma cura no físico, mas houve também uma restauração de uma vida convertida ao Senhor. Então o Senhor quer curar as nossas lepras, as nossas doenças escondidas. Mas não somente isso, Ele quer também que haja conversão entre nós. Porque senão nós somos curados mergulhando nesse rio e novamente nós voltamos lá e nos acomodamos novamente com outros leprosos em pecado e nos enchemos de pecado de novo. O pecado, ele tem que sair da nossa vida. Nós temos que viver uma vida de separação e santificação para que haja maravilhas no meio de nós. O Senhor não vai poder habitar e fazer maravilhas se o pecado ainda estiver presente entre nós e em nós. Porque muitas vezes nós queremos ter autoridade. Como eu disse, o Rio Jordão em si mesmo, ele não tinha poder. A cruz de Cristo, sozinha, ela não tem poder. Algo que a pastora falou esses dias para nós, olha, algumas vezes as pessoas dizem, eu tenho um curso de teologia, eu conheço toda a Bíblia. E aí, achei tão interessante que ela falou assim, pega esse diploma e taca na cabeça daquele que precisa de libertação para ver se ele vai ser liberto. E a mesma coisa eu digo, pega essa cruz, coloca na frente da pessoa e fala, seja curado pela cruz. Mas se você disser, seja curado em nome de Jesus, com uma vida queimando no altar, o Senhor virá do céu e trará cura, libertação e transformação. Irmãos, uma manhã dessas eu estava orando na minha casa e não fluía nada. Não fluía e eu falei, Senhor, por que não está fluindo nada? E aí eu comecei a ouvir um louvor e o louvor também parecia que o meu celular estava meio esquisito, sabe, parece que estavam uns ruídos e eu não conseguia cantar, já não canto muito bem, né? E eu fechei os meus olhos e a única coisa que eu falava era Jesus, Jesus, Jesus. Quando eu comecei a falar Jesus, eu senti aquela doce presença do Senhor se achegar e aquilo foi suficiente para que eu pudesse ter um tempo com o Senhor. Às vezes nós falamos, eu não sei orar, eu não tenho palavras bonitas para dizer, eu não sei chegar naquele irmão e dar para ele uma palavra, eu não faço isso. Fale, clame apenas ao nome daquele que faz. Jesus, foi a única palavra que eu disse e eu senti aquela presença que me envolveu e eu falei, Deus, como teu nome é tão poderoso, como teu nome é tão precioso, quando nós chamamos o Senhor vem. Então quando você estiver passando tempos de deserto, clame. Foi isso que João Batista dizia. Clame, voz que clama no deserto. Seja essa voz que clama no deserto. Não deixe o deserto te dominar. Clama. Eu sei porque eu estou aqui, mas eu vou atravessar esse deserto. Porque eu sei que quando eu atravessar esse deserto, algo novo o Senhor tem para mim. Então eu quero passar logo isso aqui para viver aquilo que Deus tem para mim. Clama. Não reclama. Não reclama para voltar 40 anos e ficar andando em círculos. Clama e prossegue. Clama e caminha. Ainda que você não esteja vendo nada, no mundo espiritual há algo acontecendo. Porque naquela manhã, naquela sala, sozinha, eu pensei, por que é que a tua presença não está aqui? Mas eu clamei, Jesus! E Ele veio. Eu só falei Jesus. Eu não tinha nem forças para falar algo, porque parecia que eu estava tão impura. Mas o Senhor me disse, clama. Às vezes nós ouvimos no nosso ouvido, faz, e nós não fazemos. Às vezes o Senhor fala, fica, e nós não ficamos. Às vezes o Senhor fala, não toma esse caminho, não se aliança com essa pessoa. Mas nós falamos, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, não é Deus falando, é Deus falando sim. Então que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais essa noite. Abra o nosso coração essa noite. Para entregar aquilo que é uma lepra dentro de nós.
para que o Senhor possa fazer de nós fluir rios de águas vivas, para que esse memorial construído para as novas gerações, para as futuras gerações, não se comece daqui 40 anos, se comece essa noite, se comece amanhã, quando você acampar no seu trabalho, quando você acampar na escola, quando você sair na beira do portão e a sua vizinha está lá indo para o abismo, quando um amigo vier falar para você, que legal, eu estou vivendo em pecado, e você falar, não, eu não vou aceitar o teu pecado não, essa lepra vai ter que sair, porque comigo ela não fica, porque quem está comigo é o Senhor. Então que o Senhor dê ousadia para que nós sejamos essa voz que clama no deserto, porque existem vidas ao nosso lado que ainda estão na escravidão ou do Egito. Talvez somos nós que vamos ter que ter essa ousadia de Moisés de ir lá e dizer, vem comigo, porque eu sei quem vai nos conduzir, não sou eu, porque eu não sou nada. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que eu gostaria de trazer essa noite. E que o Senhor possa mover o teu coração e dizer, quais são os altares que estão construídos aí no secreto? São altares que precisam ser destruídos? Precisa fluir de nós arrependimento? Precisamos de cura? Precisamos de transformação? Precisa emergir dessa sequidão algo que precisa sair para fora? Ou esse tempo de sequidão já é um testemunho e memorial daquilo que Deus já tem feito na sua vida? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos clamar ao Senhor.